Agora vamos falar do artigo 118, que fala sobre a possibilidade de acumulação de cargos. Ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivos com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade. Se quando ele estava na atividade ele poderia exercer 2 cargos, que existem as exceções que possibilitam isso, então ele pode se aposentar de um e continuar trabalhando no outro e receber esses 2 proventos. Se não for desse jeito, ele não poderá ter um provento de inatividade e receber a remuneração de um emprego efetivo, né? O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, exceto no caso previsto no parágrafo único do artigo 9º, que diz que ele pode ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, mas deverá optar pela remuneração de um deles. E ele também não poderá ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. O artigo 120 diz o seguinte: o servidor vinculado ao regime desta lei, que é o regime jurídico único, que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investido em cargo de comissão, de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidas. Então, vamos supor que ele tenha 2 cargos efetivos. Aí ele vai exercer um cargo em comissão. Via de regra, ele será afastado dos cargos efetivos e vai exercer o cargo de comissão. Mas, se houver compatibilidade de horário e local, isso declarado pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidas, ele poderá exercer os 2 cargos. Das responsabilidades do servidor. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Então, se ele pratica uma infração, ele pode responder nas 3 esferas, ou seja, civil, penalmente e administrativamente. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulta em prejuízo ao erário ou a terceiros. A indenização desse prejuízo, do prejuízo dolosamente causado ao erário, somente será liquidada na forma prevista no artigo 46, que é o descontado na folha, se não houver outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. E a ação regressiva é um meio judicial que se presta a cobrar o ressarcimento dessas despesas que ele causou. A obrigação de reparar o dano estende-se também aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se entre si e são independentes. Então, você responde civilmente, penais e administrativos. E as sanções, as penas, né, elas poderão acumular-se e elas são independentes entre si. São penalidades disciplinares: a advertência, a suspensão, a demissão, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, a destituição de cargo em comissão e a destituição de função comissionada. A advertência será aplicada por escrito nos casos de violação de proibição constante do artigo 117, incisos 1 ao 8º e o inciso
19º. Quais são esses artigos aí? Esses incisos desse artigo? São aquele artigo que fala das proibições do servidor. Aquele que diz que ele é proibido ausentar-se do serviço durante o expediente, retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição, recusar fé a documentos públicos, opor resistência injustificada ao andamento de documento de processo de execução do serviço, promover manifestação de apreço ou desapreço, cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade, coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindicato, manter sob sua chefia imediata, encargo ou função pública, o cônjuge, o companheiro, ou parente de até segundo grau civil, até o grau civil. E também recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Então, se a pessoa infringir alguns desses incisos aí, ele será advertido por escrito, né? A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência. Então, se ele teve uma dessas foi punido com alguma advertência desses incisos aí, e ele praticar novamente essa infração, aí ele não será mais advertido, ele terá uma suspensão. E também violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão. E a suspensão não pode exceder de 90 dias, porque se exceder de 90 dias, isso já se trata de demissão. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Vamos supor que o servidor tenha que ser submetido a uma inspeção médica e ele se recuse. Então, está no 10º dia, ele resolve fazer a inspeção médica. Então, cessa a penalidade. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Ele vai pagar a multa, mas ele é obrigado a permanecer em serviço. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Então, se ele tiver sido advertido, durante 3 anos não houver outra penalidade, outra infração disciplinar, esse registro será cancelado. E no caso da suspensão, depois de 5 anos, não havendo de efetivo exercício, não havendo outra infração disciplinar, esse registro da suspensão será cancelado.